Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se Deus quiser. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD e hoje o tema é depressão. Nós vamos ver a depressão numa ótica cristã. Para início de tudo, nós vamos colocar algumas observações, tá certo? Algumas pessoas, principalmente quando são cristãos, elas pensam que a depressão vem pela falta de fé, ou diz que cristão não pode ter depressão. Isso está incorreto. É uma doença como qualquer outra, e assim que a pessoa fica doente, ela tem que buscar ajuda médica e precisa ter o tratamento adequado. Então, quanto mais a pessoa resiste em buscar esse tratamento, em buscar essa ajuda especializada, só vai prolongando o sofrimento da família. A depressão é um estado depressivo de humor que sempre esteve presente na história, né? Então é imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. A depressão ela é multicasual, ela se desenvolve no cérebro, mas afeta vários fatores. E uma das evidências que mostram, né, é esse humor deprimido, esse comprometimento da pessoa. Porque ele compromete tudo, né? Ele compromete o jeito que a pessoa se vê, o jeito que a pessoa vê a vida, o jeito que a pessoa vê o futuro. E ele não só compromete a pessoa que está doente, ele acaba se tornando um transtorno familiar, porque as pessoas que são envolvidas acabam ficando naquele ciclo vicioso. E acaba dando uma perda de energia, não tem mais aquele humor alegre, aquele humor deprimido, não se concentra, não consegue comer, tem falta de sono, então tem muito sono. As atividades que antes a pessoa fazia, ela não faz mais, tem uma baixa autoestima, tem ansiedade, tem insegurança e assim vai, né? Lembrando que o diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional especializado. Aqui a gente está vendo a depressão através de uma ótica cristã. Então, para entender um pouquinho a depressão, nós vamos abrir alguns versículos, vamos abrir alguns livros para a gente falar um pouquinho sobre a depressão. Lá em Salmos 116,6, vamos para Salmos 116,6. Fala o seguinte: o Senhor protege os simples, quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Podemos definir a depressão como uma tristeza profunda, uma melancolia involuntária que coloca o indivíduo em um estado de prostração emocional, paralisando a iniciativa para todo tipo de atividade, para a tomada de decisões com perda de perspectiva para o amanhã. Lá em Salmos 42,3, vou ler o Salmos 42 porque aí a gente fica mais a par. Deixa eu clicar aqui. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festeja. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Senhor e é o meu Salvador. E ele continua falando que, ó meu Deus, a minha alma está profundamente triste. E a pessoa deprimida, ela tem um desânimo acentuado, por passar dias e noites na mesma forma, sem ter nada que lhe faça reagir. Ela fica presa naquele ciclo, né, realmente de uma depressão emocional. Ela chora, ela tem uma desesperança, ela não acredita que aquilo vai melhorar. Como ele fala lá em Salmos 142,4. 142,4, vou abrir aqui rapidinho. Olha à minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tem um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Então ele fala, né, que a pessoa não consegue sair. Tipo, ele olha para a direita e vê e não tem ninguém para ajudar. E ele fica preso naquilo de não tem ninguém para ajudar, não tem nada que vai melhorar. Então a depressão realmente tem que listar esses sintomas, porque muitas vezes é simples identificar, mas é muito concreto, muito complexo caracterizar e definir, né, de forma completa. E algumas causas da depressão. Devemos considerar que somos corpo, alma e espírito, e dessa forma pontuar que um problema físico pode causar um problema emocional e vice-versa. Um problema espiritual também pode desencadear problemas físicos e emocionais. Enfim, tem vários motivos, N motivos.
Vimos algumas coisas que podem levar o indivíduo a desenvolver os sintomas da depressão. Algumas doenças, como problemas relacionados com a tireoide, hipoglicemia, o período pré-menstrual mesmo, algumas alergias, o período pós-parto para algumas mulheres, o uso prolongado de antibióticos, algumas medicações como quimioterapias e outras medicações, experiência de uma perda de pessoas queridas, desajuste financeiro, falta de emprego. São situações que fogem ao controle e à incapacidade de resolvê-las. Rompimento de relacionamentos, experiências amargas, como maus tratos, abusos, uso de drogas, pecado não confessado, alterações do nível de serotonina e desequilíbrio funcional dos neurotransmissores. Então, é uma lista enorme do que pode causar. E é claro que essa lista que eu dei agora são algumas. Somos pessoas diferentes que reagem distintamente às situações. Nosso organismo ele reage de forma variada em relação às medicações e enfermidades. Assim, o nível de depressão ou seu surgimento varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, cada pessoa é um universo. Então, eu não posso... Claro que a gente pode pegar um meio, né? E fazer assim, isso aqui parece com isso. Mas cada pessoa lida de uma maneira diferente com determinada situação. Perdão. Em relação ao pecado, o afastamento de Deus, a palavra nos mostra que a alegria da salvação e a paz de a comunhão com Deus nos traz é perdida. Lá em Salmos 32, 3 e 4 diz assim: enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Devemos observar que a Bíblia ela não usa o termo depressão. O que nós percebemos é como Deus cuidou das pessoas que apresentaram os sintomas dessa doença, mostrando a possibilidade de retornar à esperança, à vontade de viver. Como a gente vê, né? Lá em Salmos 42, de volta, o salmista, ele fala, né? Que põe a sua esperança em Deus. Meu Deus, porque eu tô assim? Senhor, tu esqueceste de mim? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim e perguntam, onde está o teu Deus? E ele continua, né, dizendo... E ele fala aqui no final, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Como nós podemos identificar a depressão? A depressão, a Bíblia ela fala muito, né, de pessoas que sofreram depressão no decorrer. E ela pode ser por um esgotamento físico, emocional e espiritual, como Elias. E em 1 Reis 19, 1-18, vamos ler lá. 1 Reis 19, do 1 ao 18. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Bersaba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também
um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se entrado da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam para me tirarem a vida. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim. Ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safat, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. A gente vê, né, que o profeta, ele enfrenta diversas tensões, e ele vai andando sozinho, contra 450 profetas de Baal. E no versículo 2 e 3 ele diz, né, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu não aguento mais. E fugiu sem um amigo para dividir as cargas, ele vai sozinho. Ele perde a capacidade de reagir e se prostra e pede para si a morte, porque ele não vê mais possibilidade de futuro. E em sua angústia sentiu-se único naquela situação. Ele fala, Senhor, várias vezes vocês veem que ele repete, né? Eu tenho sido extremamente zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. Ele repete isso várias vezes, e só eu fiquei. Então nós devemos ter cuidado com os limites do nosso corpo, dividir nossas cargas, porque o esgotamento ele pode nos levar a diversas enfermidades. E olhe que até que Elias, que conhecia profundamente o poder de Deus, experimentou essa angústia. Então, a depressão, ela pode vir por isso também. Um esgotamento físico, você não está mais aguentando aquela situação e você continua. A depressão, ela pode ser um problema físico, como lá em 1 Samuel 1:18 também. Que Ana, ela experimenta, né, essa profunda tristeza, o seu problema de saúde, que não lhe possibilitava engravidar. E isso vem uma pressão psicológica que ela sofria por parte da outra esposa, de Eucana, e ela tinha esses momentos de profunda tristeza que se repetiam em ano. E não lhe faltava o amor do marido, nem a expressão de carinho especial dele. Mas essa atitude tão bonita de Eucana não lhe aliviava o peso no coração. Então, no auge da sua dor, ela nem tinha forças nos lábios para expressar sua queixa diante de Deus. O sacerdote ali, ele não compreendia a situação de Ana. Por isso a julgou embriagada, mas não, ela estava tão deprimida, tão triste, ela estava tão, sabe, ela não conseguia nem falar, dizer, meu Deus, ela não conseguia falar, como a gente vê no versículo 10 e 13. Vamos dar uma olhadinha lá, em 1 Samuel 1, do 10 ao 13. Vamos lá, dá uma olhadinha, 1 Samuel, que ela fala, né? Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviam sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana responde, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Muitos crentes, eles não compreendem a depressão na vida do outro. Começa a julgar e começa a dizer que ele não tem fé, começa a dizer que, isso é uma besteira, você não está com Deus, ou então Deus te abandonou. Isso vem os erros, né? Como Eli, fez. A gente faz esse julgamento e acaba acentuando a angústia da pessoa, julgando sem ter o conceito daquilo, sem poder conhecer a razão da causa daquilo. Então, muitas vezes isso acaba prejudicando o seu irmão do que ajudando. E a depressão, ela também pode vir por causa do pecado. Como Davi, que ele experimentou a tristeza por causa do seu pecado. Ele teve a chance de assumir o erro, mas ele tentou encobrir, se afastou mais ainda e veio mais noites terríveis para Davi. O profeta Natã foi usado por Deus para confrontá-lo com o pecado, e somente o perdão pôde restituir sua alegria e a paz que vem com a comunhão com Deus. Mas como Deus trata a depressão?
Na vida de Elias, vemos Deus cuidando de seu físico, deixando ele dormir, mandando alimento, como a gente viu lá em 1 Reis 19, né? Precisamos cuidar do nosso físico, lembrando que o nosso corpo é o templo do Senhor, então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, verificando se não há excesso de trabalho, poucas horas de sono, que estejam provocando uma reação depressiva. Deus trata a vida emocional de Elias, ouvindo sempre suas queixas, né? Você vê que Deus está lá tentando conversar com Elias e Elias fala, mas meu Deus, eu só estou sozinho, eu tenho sempre estado zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, e ele vai e fala, e Deus vai lá, manda os anjos cuidarem dele, manda alimentação, e fica cuidando de Elias. E ele nos dá uma perspectiva para o ministério. Lá no versículo 15, ele diz assim, Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. E ele lhe resgatou a bênção, a esperança, mostrando a nova realidade, como está lá no 18, né? Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. E a depressão, ela nos faz pensar que temos condições de continuar. Nós não vemos como valor, né? Como várias vezes ele repete, mas o Senhor, eu estou sozinho, só eu, não aguento mais, e Deus vai lá. E mostra que nós não estamos sós. Deus nos mostra outra realidade, aquela realidade que eu falei no início, que as pessoas com depressão, elas se isolam, ela começa a pensar que não tem futuro, ela vê de maneira diferente. A realidade que ela está existindo é como se fosse um espelho distorcido, né? Ela não consegue ver, ela não consegue sair daquela situação. Como na vida de Ana também, que o sacerdote, depois que ele ouviu a razão da sua angústia, passou a conhecer o motivo daquela situação. E Deus usou para dar uma palavra de bênção, como a gente vê no versículo 17 ao 18. Que ele fala assim, ele respondeu, vá em paz e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Então Ana estava no templo, ela foi alcançada e abençoada por Deus. A casa de Deus é o melhor lugar para se estar e receber sua palavra, que é viva, verdadeira, e ela cura, ela salva, ela tem poder para salvar. Na casa de Deus, Ana derramou seu coração e foi abençoada. O versículo 18 traz uma frase linda, e o seu semblante já não era mais triste. O problema é que às vezes, por exemplo, a gente espera cura, e Deus manda, mas não da maneira que a gente está esperando, e isso acaba sendo distorcido na nossa mente. Tem uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um pequeno conto, um caso, que é assim, eu não lembro muito bem, mas era como minha avó falava pra mim, né, que muitas vezes, que ela muitas vezes conversava comigo e falava esse caso, e foi uma coisa que ficou na minha mente, né. Por exemplo, existia um homem que deu uma chuva torrencial, e aquela chuva, e esse homem, para se proteger, ele foi para cima do telhado. E lá no telhado ele clama ao Senhor e diz assim, Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, me socorre. Aí Deus vai e manda uma pessoa caminhando caminhando pela água, né? E diz, desce que a gente te ajuda para sair. Aí o homem diz, não, Deus vai me ajudar. E ele continua clamando, Senhor, me ajuda, e Deus vai e manda um bote salva-vidas. E ele vai e diz, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. E então ele continua clamando ao Senhor, e Deus vai e manda um helicóptero para salvar aquele homem. E ele continua dizendo, não, Deus vai me salvar. Até que a enchente dá, ele é levado e morre afogado. E quando ele chega lá no céu, ele já chega reclamando com Deus, mas Deus, te clamei tanto por ajuda e o Senhor não me ajudou. Aí Deus fala, mas meu filho, eu lhe mandei um rapaz andando, mandei um bote, mandei um helicóptero, você queria mais o quê? Isso nos traz um pensamento, né, que às vezes Deus já age de certa maneira que a gente não consegue reconhecer. E por causa disso a gente acaba se atrapalhando também, né? Ele manda a cura, mas não é do jeito que a gente quer, então não é aceito. Davi, ele também toma uma atitude de arrependimento, que diz assim, que ele se confessa diante do Senhor, lá em 2 Samuel 12:13. Vamos lá para 2 Samuel.
Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Como também está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então Deus usa a nossa vida para abençoar os outros, para ajudarmos e sermos ajudados em momentos de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Mas somos limitados e não podemos assumir a responsabilidade completa por uma situação alheia. Paulo nos ensina lá em Gálatas 6, 2, 5, vamos lá para lá, que nós devemos levar as cargas uns dos outros e não levar os fardos. Com certeza não seríamos capazes de suportar e caminharmos para uma frustração, para fracassar em nossos esforços. Gálatas 6, 2, 5. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar. Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Então, a gente tem que ajudar um ao outro nessa carga. Não é julgar, não é se precipitar em dizer, o irmão não tem fé, ou então não tem Deus, sei lá, Deus esqueceu ele. Não. É você tentar ajudar, levar esse fardo do irmão, juntamente ele levando o seu. Nós precisamos estar atentos como os bons mordomos do templo do Espírito Santo. Aos sinais de cansaço, esgotamento, que muitas vezes se manifestam em nosso organismo, nós devemos considerar um descanso. Até Deus descansou no 7º dia. Então, a gente também não pode se desgastar. Às vezes a gente está tão focado em determinadas coisas, seja trabalho, ou até mesmo na igreja. Irmãos, eu não estou dizendo que você não é para ir para a igreja, viu? Pelo amor de Deus. Estou dizendo que às vezes a gente está tão, naquele mecanismo que às vezes a gente esquece de cuidar da saúde, de cuidar da nossa família, de cuidar de quem está ao nosso redor, dos nossos filhos, dos nossos discípulos. Então, a gente tem que ver também com a nossa saúde. Caso esteja passando por alguma dessas situações, converse com Deus, procure ajuda médica, que é importante. Caso você conheça alguém que esteja em depressão, seja bênção na vida dessa pessoa e não pedra de tropeço. Esteja ao lado para ouvir, para orar, para dar uma palavra agradável. Encoraje essa pessoa a procurar ajuda profissional, que isso é importante. Como eu disse no começo, quanto mais a pessoa resiste em procurar ajuda, mais ela vai se prejudicar. Valorize os profissionais cristãos da área. Procure Deus, mostre como fala, né? Coloque em Deus toda a sua esperança, toda a sua alegria. Como fala lá em Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eli, Eli, lama sabachthani. O que Deus quer dizer é, Deus meu, por que me desamparaste? E esses são momentos de profunda angústia de Jesus, levando sobre si nossos fardos e nossas enfermidades. Ele conhece as angústias do ser humano, porque ele experimentou enquanto homem. Por isso, creia nele, creia no poder dele para curar você. Não tenha vergonha, não tenha problema de procurar nem Deus, nem ajuda médica. Até porque Deus é o médico dos médicos. Então, busque Deus, procure ajuda. E se Deus quiser, se você tiver ou se conhece alguém que tenha depressão, essa pessoa vai ficar bem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem na paz, viu? E Deus abençoe vocês.